para a medição de vazão por princípio Coriolis, para contribuir com o aumento da confiabilidade e conformidade de processos. Palestrante é Fábio Estevão. Fábio é engenheiro de aplicações da Micromotion. Fábio, você tem a palavra. Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sim. Legal. Bom, deixa eu compartilhar a minha tela. Por favor, assim que estiverem vendo minha tela, só me confirmem se está tudo certo. Para mim, tudo certo. Podemos começar? Eu vou somente desligar meu vídeo. Não está compartilhada, viu? Ainda não. Agora sim. Agora sim? Perfeito. Okay. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje, nessa noite aqui, mais um bate-papo, né, sobre tecnologias, seja de vazão, válvulas e tudo mais. Bom, acredito que a grande maioria eu não tenho ainda conversado, alguns de vocês já. Eu sou o Fábio Estevão, já estou na engenharia de aplicações da Emerson aí há 10 anos, né, sempre com foco em medição de vazão, principalmente com relação à medição de vazão por princípio de Coriolis, né? Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, a gente vai conversando. Eu procurei bolar aqui uma apresentação mais com viés de processo, né? Eu tenho conversado com muitos dos meus clientes, muitos até da região aí da Bahia, e eu procurei aqui compactar, né, todas essas soluções que a gente tem visto com essa tecnologia tipo Coriolis, que é um grande astro aí na medição de vazão, tá? Bom, eu fico aqui em Sorocaba, pelo sotaque logo vocês vão perceber que eu sou do interior de São Paulo. A gente fica aqui em Sorocaba, a planta da Emerson fica aqui em Sorocaba, a gente já está há mais de 45 anos aqui em Sorocaba. A Emerson tem mais de 100 anos aí de existência, sempre entregando tecnologias, né? O Gilson comentou bastante de empresas, né, que são oriundas aí da Emerson, né, há mais de 100 anos, conectando os clientes à tecnologia, desenvolvendo tecnologias. Me dê 10 segundos. E a gente está aqui em Sorocaba, temos aqui 2 plantas de manufatura, né, uma em Sorocaba e outra em Barueri. Temos aí mais de 5 escritórios de vendas espalhados pelo Brasil, cada regional do país aí tem um escritório representando nosso time de vendas, né, nosso time de aplicações aí em cada região do país. E hoje, aqui no site de Sorocaba, a gente tem uma manufatura aqui de válvulas, reguladores, transmissores, tanto skids de medição, fiscal de skid de medição também para irregulagem, né, de gás natural, e infraestrutura e projeto, né? Além do serviço de pós-venda, né, a gente tem um centro de serviços, 2 centros de treinamentos, né, e a capacidade aqui de entregas rápidas aqui para transmissores, para válvulas e tudo mais, né? Bom, a ideia aqui não é colocar a empresa à frente da apresentação, a ideia aqui é ter um bate-papo, apresentar para vocês tecnologia, né? E, bom, não há como evitar, né, não há como negar que acho que eu fiquei no mudo, né? Bom, no mudo. Agora me ouvem bem? Sim, sim. Legal. Legal. Bom, não tem como negar que a medição por princípio de Coriolis vem aí numa crescente devido aos seus grandes benefícios, né? Não há como negar que é uma tecnologia que apresenta aí a melhor exatidão para medição de vazão, tanto para massa, quanto densidade, quanto de líquido, quanto de gases, né? A gente vai ver mais para frente algumas características interessantes. A gente vê também que é uma tecnologia que não possui obstrução na passagem de fluido, isso dá aí uma vida útil
ao instrumento, né, muito grande, principalmente por não ter partes móveis. A capacidade aqui de se manter íntegro, né, sem a manutenção ou ter uma baixa manutenção, né, em campo. É um instrumento que a instalação dele fica muito bem acomodada, principalmente por não ter necessidade de trecho reto, e também, a depender da tecnologia que você usa, do design do tubo, é um instrumento que pode aí ajudar em desafios, né, em aplicações desafiadoras, até mesmo em aplicações com escoamento multifásico, além de ter aí uma excelente repetibilidade e rangeabilidade. Eu vou comentar mais para frente da apresentação sobre aplicações fiscais, aplicações até mesmo de processo, e ver como que a gente pode desfrutar dessas características dessa tecnologia. Tá? Bom, nem sei se todos conhecem, né, o princípio de funcionamento desse instrumento. É o instrumento que eu, por dizer, digo que é uma tecnologia bastante simples. O fluido, temos aqui alguns elementos no instrumento, né? Conexão de processo, os tubos de medição, os invólucros externos e as bobinas internas que fazem aqui tanto o impulso dos tubos quanto a captação desse sinal gerado, que a gente já vai entender o porquê que elas estão aqui. E, basicamente, tipicamente, o fluido entra por esses tubos, tipicamente são 2 tubos de medição, eles se dividem em 2 tubos, passam aqui por esses tubos e saem. Então, aqui é o primeiro ponto que a gente nota que é um instrumento que não possui partes móveis, ele somente vai ter, o fluido somente vai ter esse caminho percorrido aqui pelo instrumento. Tá? E, bom, qual que é a dinâmica aqui de medição? Como que ele realiza? Qual que é a ideia? Assim que o tubo é energizado, a gente nota que essa bobina, que a gente chama de central ou bobina drive, faz com que esses tubos, eles tenham um movimento de vibração. Tá? E quando eu não tenho uma medição de vazão, eu vou notar basicamente que o sinal gerado por essas 2 bobinas, que a gente chama de bobinas captoras, elas vão gerar um sinal elétrico, né? Vai ser basicamente o mesmo, né, se eu comparar o sinal dessa bobina para essa bobina aqui. A coisa muda um pouquinho quando eu começo a ter a passagem de fluido, eu começo a ter uma vazão passando por esse instrumento. Tá? E aí uma força chamada de força de Coriolis, uma aceleração, na verdade, né, faz com que os tubos tenham como se fosse uma pequena torção. E aí essa torção, se eu for pegar o sinal elétrico dessas bobinas aqui, eu vou começar a notar uma defasagem do sinal desta bobina para esta bobina aqui. E essa defasagem que a gente nota aqui entre essas bobinas, ela é diretamente proporcional à vazão mássica. Tá? Então, a gente nota aqui que é um instrumento, é um sistema aqui bastante simples, apesar de ser muito robusto, é um sistema bastante simples na hora de fazer a medição de vazão. Né? Então, quando eu não tenho vazão, o sinal dessa bobina versus essa bobina são iguais, estão em fase, né? Não tem defasagem, e ao passo em que eu tenho uma vazão, um fluido passando por esses tubos, eu tenho aqui, então, uma defasagem, essa defasagem é diretamente proporcional ao sinal de vazão em massa. Tá? Então, essa é a primeira característica interessante. A gente tem aqui a vazão em massa sendo medido pelo medidor. E é interessante que esse ΔT, que a gente chama, né, de diferença de sinal dessa bobina por essa bobina, é multiplicado diretamente por um fator de calibração, né, e esse fator de calibração vai ser a relação entre esse sinal e a vazão mássica propriamente dita. Né. E medição por vazão mássica, né, a gente tendo uma medição através da vazão mássica, a gente ganha, aí, dependendo das aplicações, temos aí algumas vantagens, né? Primeiro porque massa não vai sofrer influências aí de pressão, temperatura, principalmente para gases e tudo mais, tá?
Então, é assim que a gente tem a teoria de operação para medição de vazão mássica pelo medidor Coriolis. Tá? Bom, é um medidor que também a gente aproveita esse movimento de oscilação dele, principalmente para líquidos, para medição de densidade, a segunda variável que a gente vai ter nesse instrumento. Tá? Quando eu disse no slide anterior que ele não vibra em qualquer frequência. A gente fala que ele vibra numa frequência natural. Essa frequência natural é entendida, né, pelo instrumento, ele é detectada pelo instrumento, né, ele vai saber qual que é essa frequência natural pelo algoritmo interno, né, do instrumento, né, e essa frequência natural vai depender justamente da massa, né, ou do fluido que está preenchendo aqui os tubos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um fluido menos denso, eu vou ter uma frequência maior. Se eu tenho um fluido mais denso, a frequência vai ser menor. Né? É como se fosse um sistema massa-mola. Temos aqui uma massa conectada a uma mola. Se fosse aqui, por exemplo, a gente entender em um diagrama de corpo livre, se eu colocar uma massa, aqui a gente simbolizou com 15 quilos, né? A gente vai soltar isso aqui no corpo livre, a gente vai ver uma frequência natural igual a essa aqui. Tá? Ao passo que, por exemplo, se eu colocar aqui uma massa maior, esse movimento aqui vai ficar, vamos dizer assim, entre aspas, mais lento. Então, a frequência natural vai ser menor. Então, é a mesma coisa acontece aqui. Como eu comentei, né? Se eu tenho aqui um fluido menos denso, um fluido mais leve, eu tenho aqui uma frequência de vibração maior. Se eu tenho um fluido aqui mais denso, um fluido, entre aspas, mais pesado, eu tenho aqui uma frequência de vibração menor. Tá? E conhecendo essa frequência natural, a gente pode aqui caracterizar, né, essa relação entre frequência e a densidade. Então, a gente tem aqui no instrumento, aqui quando ele é fabricado, né, a gente caracteriza qual que vai ser, geralmente em 2 pontos, né, tanto em gás, no caso ar, quanto em água, a relação, né, entre a densidade e o período, ou a frequência, né, o período inverso da frequência. Né? Então, a gente consegue aqui, pela frequência, determinar qual que é a densidade do fluido. E é legal que a gente, então, combinando, por exemplo, vazão mássica e densidade, a gente pode, sem problema nenhum, chegar na vazão volumétrica. Né? E a terceira variável que a gente mede diretamente, mas não menos importante, é a temperatura. Geralmente a gente tem um PT100 conectado aqui aos tubos de medição. A função primária desse sensor de temperatura, geralmente um PT100 a 3 fios, é compensar a elasticidade dos tubos, né? A gente eliminar o efeito da temperatura nos tubos de medição. A gente vai ver que mais para frente, na hora que a gente for entender quais são os fatores de influência nessa medição, né? Como que a gente pode ter diagnóstico que a rigidez ou a elasticidade é um fator determinante. Então, para a gente eliminar o efeito da temperatura nessa questão da vazão mássica, né, na hora de eu fazer a medição, eu simplesmente meço a temperatura, como é um efeito bem conhecido, linear, sem problemas eu posso medir a temperatura e eliminar o efeito esse efeito da elasticidade por questões pela questão da temperatura. Tá? Bom, dito isso, a gente tem então um instrumento multivariável, né? A gente vai medir vazão mássica, a gente vai medir densidade e a gente vai medir temperatura. A gente viu que são 3 princípios um pouco diferentes um do outro, mas que é um instrumento que vai me dar essas, de praxe aí, 3, eu compro um e acabo levando para casa 3 variáveis, tá? E bom, é assim que é a operação do instrumento. E aí, entendido isso, a gente começa a analisar, né, como que
Um instrumento igual a esse pode, em campo, eu posso ter como estão as condições desse tubo, como que a gente vai começar a trabalhar, como que a gente vai começar a verificar em campo se aquele medidor está legal, se não está, como que a gente pode ter a confiança, a confiabilidade na medição em campo, né? Só que antes disso, é importante a gente ter aqui em mente 3 conceitos importantes, né? A calibração, o que é a validação e o que basicamente é a verificação. Bom, a calibração, assim que o instrumento é fabricado, né, é basicamente a relação entre a vazão e o sinal produzido pelo sensor, aquele ΔT que eu mostrei, ou a frequência natural que eu detalhei nos slides anteriores. Então, é aqui que eu vou relacionar estes sinais com a vazão ou a densidade assim que ele é fabricado, né? Então, a gente faz isso geralmente em laboratórios rastreados ou acreditados, né? Isso assim que eles são fabricados, né? Também, obviamente, a calibração pode ser feita durante a vida útil do instrumento para checar, né, fazer uma nova validação, um novo levantamento da relação, né, entre o sinal medido pelo medidor, levantado pelo medidor, e a variável de processo. Tá? E a validação já é uma questão de eu saber se aquela medição ela está dentro dos padrões que a aplicação exige. E aí que vem a verificação com provadores, né, com os provers, ou até mesmo os master meters, os golden meters. Né? Então, eu coloco uma referência em série com o instrumento e faço uma simples comparação. E se houver aí alguma necessidade de ajuste, eu posso fazê-la através dessa comparação entre esses 2 elementos. Já a verificação, que é um tópico muito importante para garantir aí a confiabilidade na medição, para ter a confiança na medição, isso já é feito através dos diagnósticos, através das variáveis primárias nas condições de campo. A gente vai ver que, por exemplo, isso aqui pode ser pela detecção de danos no tubo. Se eu começo a ter, por exemplo, uma incrustação, posso ter algum tipo de corrosão ou alguma coisa que está fazendo com que eu tenha algum erro adicional ou alguma coisa nos tubos que estão causando aí alguma intempérie de processo, não estou fazendo uma medição legal. Né? Bom, e olhando aqui mais a fundo na verificação, como que a gente pode fazer isso? Né? O que impacta? Quais são os fatores de influência no fator de calibração? Né? O que pode deslocar esse fator de calibração, que esse cara tenha que sofrer algum tipo de ajuste ou alguma coisa assim? Como que a gente pode entender o que pode tirar esse cara aqui da especificação original? Né? Se a gente for olhar, fizer uma análise fundamental, o que é o fator de calibração, uma análise bastante simples, óbvio, tem aqui questões de geometria de tubo ou outras questões que influenciam, né, nessa análise, né, mas olhando bem simplificadamente, a gente vai ver que o fator de calibração é massa sobre tempo. E se a gente for aqui fazendo uma análise fundamental, a gente vai chegar numa relação de força por distância, que basicamente é a rigidez. Né? Então, se a gente... então, o fator de calibração é uma relação de rigidez aqui na hora de eu fazer a medição de vazão mássica, olhando isso de uma maneira bastante simples. Tá? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, a relação entre ΔT e a vazão mássica, quando eu fabrico o instrumento, eu tenho aqui o fator de calibração e ele vai ter essa relação, né, esse comportamento. Né? E se eu tenho algum tipo de alteração na rigidez, isso causado por algum tipo de, como eu comentei, né, uma incrustação, algum tipo de corrosão, ou algum tipo de sobrepressão nos tubos, eu vou ver que essa rigidez ela vai alterar. E aí que a minha curva
ela vai se deslocar dessa maneira. E aí que eu começo a ter que fazer algum tipo de ajuste no instrumento para eu fazer uma relação correta, né, entre o ΔT, que é o sinal gerado pelas bobinas, e, de fato, a vazão em massa. E é nesse ponto, é na rigidez que a gente foca na hora de fazer algum tipo de verificação em campo, né? Então, a gente tem aqui a conclusão que se eu tenho aqui um instrumento que não tenha qualquer tipo de variação em sua rigidez, eu não tenho nenhum tipo de variação no fator de calibração de fato. E se eu tenho alguma coisa que consiga me dizer, ó, a rigidez está perfeitamente igual às condições que você teve quando você fabricou esse instrumento, você, obviamente, você não vai precisar de nenhum tipo de ajustes, né, ou que façam algum tipo de recalibração, ou que tenha que corrigir novamente esse fator de calibração, né. Então, é por aqui que a gente começa a entender, né, como que a gente consegue fazer essa validação, né, essa verificação em campo. Mas, afinal, né, como que a gente vai medir essa rigidez? Para ir bem a fundo no como que é a resposta desse tipo de instrumento, se a gente for colocar aqui uma função de transferência desse instrumento, a função de transferência é basicamente a resposta de amplitude versus diferentes condições de frequência, né? A gente vai olhar que ele tem um comportamento típico igual a esse aqui. É como se fosse um sistema de segunda ordem, né? Uma função de transferência de segunda ordem. Então, aqui a gente tem aqui as assíntotas, né? E aqui a gente tem uma frequência, que é a frequência natural, a qual eu comentei anteriormente. Tá? E se eu for analisar aqui o que significa essas assíntotas, né? Essas linhas de tendência, vamos dizer assim, eu vou ver que aqui eu tenho a rigidez, né? O stiffness, e aqui eu vou ter a massa. Então, numa análise de frequência desse instrumento, eu consigo entender qual que de fato é a rigidez desse tubo. Então, aqui a gente começa a fazer com que eu tenha uma capacidade do tubo se autodiagnosticar e entender se de fato houve alguma variação na rigidez que tenha ali, que exija algum tipo de recalibração ou algum tipo de ajuste no instrumento, né? Tem que colocar alguma referência para fazer algum tipo de comparação e então eu ter uma nova correção no fator de calibração do instrumento. Tá? E é interessante que quando ele é fabricado, todo instrumento, né, quando ele é fabricado, então eu começo a levantar essa característica do tubo, né, como que ele se comporta. E quando eu estou em campo, eu faço basicamente uma comparação. Só que eu tenho que tomar um cuidado que o comportamento desse cara aqui não é sempre igual. Vai depender também do fluido que eu coloco dentro do tubo. Né? Então, por exemplo, aqui eu falei que aqui é onde fica a frequência natural. A frequência natural é onde eu tenho a maior resposta do instrumento. Né? Então, se eu analisar aqui, por exemplo, duas situações. Aqui eu tenho ele em água, né? E eu aqui nesse azul aqui eu tenho ele em ar. Tá? Então, olha aqui que são dois fluidos diferentes, massas diferentes, né? Densidades diferentes, obviamente, duas frequências naturais diferentes. Então, eu tenho que entender que, de fato, não vou ter a mesma resposta. Porém, se eu analisar essa linha de tendência aqui, a única coisa que vai alterar isso vai ser, basicamente, a rigidez. Né? E para eu, então, fazer algum tipo de análise de uma maneira confiável, independente das condições do fluido, independente de massa, independente do estado físico, até mesmo do fluido, eu tenho que analisar essa tendência aqui. Então, para isso, geralmente, né, um bom diagnóstico possui aqui uma análise de no mínimo 5 tomadas de frequência, né, para eu ter esse levantamento e conseguir fazer uma boa análise. Tá? Ao passo que
por exemplo, aqui a gente vê, por exemplo, quando eu tenho aqui é o mesmo fluido, só que aqui sim, de fato, eu tenho um problema, né? Eu fiz aqui, eu tenho um instrumento que anteriormente estava ok, e depois ele sofreu aqui uma sobrepressão. Em ambas as condições, obviamente, ele vai estar com o mesmo fluido de processo. Então, a gente tem aqui, obviamente, a massa vai ser igual, que é o mesmo fluido, só que aqui a gente nota que, de fato, essa linha de tendência, essa assíntota aqui, vão estar diferentes. E aqui sim eu começo de fato, entender se o tubo está ok ou não ok. Então, nessas duas condições, a gente consegue entender qual que é o comportamento do instrumento nessas condições, independentes de fluidos, independentes de condições de processo, a gente consegue entender como que a gente consegue avaliar de fato a rigidez do tubo, entender se eu consigo fazer essa, preciso ter alguma necessidade de fazer algum tipo de recalibração no instrumento. Tá? Então é aqui que a gente coloca no instrumento a capacidade de ele se verificar em campo, nas condições de campo, né? Através dessa análise aqui de frequência, e eu comparando com ele na resposta, né, o baseline dele quando ele é fabricado e nas condições de campo. É assim, é fácil a gente entender. Né? E isso é um grande ganho para a indústria, porque aqui eu começo a ganhar, né? Os instrumentos hoje, grande parte deles já vem com isso incorporado, então a indústria começa a ganhar aqui a capacidade de não ter que ter paradas desnecessárias de processo, de ter algum tipo de intervenção que não há necessidade no instrumento. Você só vai tirar esse instrumento da instalação do campo para mandar para algum tipo de laboratório ou até mesmo instalar algum outro instrumento de referência, quando o instrumento tiver com algum tipo de alarme, alguma coisa que identifique que a medição não está legal. E isso é feito já pela eletrônica. Então, a gente já tem em campo as capacidades, de fato, de conseguir identificar por si só essas características de medição, se está tudo ok ou não, pela própria eletrônica de processo, em campo. Muitas das vezes não precisa ter nem interrupção de processo, ele continua isso medindo, né? Ele faz esse check, né, entre os espaços, entre aspas, entre uma medição e outra, e isso já pelo próprio display, ou até mesmo através das recentes aí, capacidades de gerenciamento de ativos. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de confiabilidade e disponibilidade, né, isso é um grande ganho, isso é uma grande capacidade de um instrumento, né, dentro do processo. E isso vem ganhando o mundo já em diversas frentes aí. Por exemplo, quando a gente fala de medição de gás, né, quando a gente está falando da AGA número 11, que fala lá de medição de gás natural, pelo princípio de Coriolis, a própria norma já fala que se você tem uma verificação no transmissor, se a gente já tem a própria verificação no Coriolis, né, se a gente tem a própria verificação no sensor de temperatura, ou até mesmo verificar se há alguma necessidade de zero do instrumento, eu não tenho, por norma, necessidade de tirar aquele instrumento para fazer algum tipo de intervenção ou algum tipo de validação, né, em campo. Então, a própria norma, por exemplo, a AGA número 11, na edição de 2013, já permite, né, que a gente comece a olhar para isso e o próprio diagnóstico permitir a operação sem necessidade de processo. Né? E a capacidade do instrumento se autodiagnosticar também, todo fabricante, né, numa aplicação SIL, todo assim que, conforme a norma IEC, a gente começa a ter que, todo fabricante disponibiliza lá o proof test, né, o manual de proof test, e o quanto que os seus procedimentos de teste vão cobrir a capacidade de falha do instrumento. Né? Então, por exemplo, se eu de fato fizer uma calibração e verificar, por exemplo, fizer um loop check de 4 a 20, eu estou colocando aqui 99% de tudo que pode dar falha,
podendo ser, eu estou cobrindo 99% de tudo que pode dar algum tipo de problema. Tá? E nesse caso, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, no caso da Emerson, se eu pegar aqui uma capacidade de se autodiagnosticar, que a gente chama de Smart Meter Verification, né? E somar com o Loop Check, a gente já está verificando 91% de tudo que pode dar falha no instrumento. Então, na hora que eu for fazer um cálculo de falha, eu começo a entender que, de fato, a calibração do instrumento pode ser estendida, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma aplicação na alimentação, né, de um reator de óxido de propileno, aqui uma aplicação SIL3, até a gente tem a redundância aqui dos instrumentos, e o proof test aqui, quando a gente teve que fazer o procedimento de calibração, através dessa característica de se autodiagnosticar, né, com o Smart Meter Verification, a gente estendeu esse período de calibração aqui para 2 a 3 anos. Então, a gente conseguiu ter um belo de um ganho com relação à operação com medidores Coriolis, também aplicações CIS. Então, é um ganho também. A gente sabe a importância aí de manter aí a integridade, né, principalmente em aplicações CIS, devido às suas criticidades, né? Isso auxilia bastante aí os usuários, né? Bom, eu tenho aqui conversado com bastante clientes, bastante empresas aí, com relação a como que eu posso melhorar, fazer aí algum tipo de melhoria, né? Então, por exemplo, muitos deles vêm me trazendo demandas aí, por exemplo, como que eu posso melhorar, né? Como que eu posso melhorar aí o throughput, né? Como que eu posso eliminar os lotes fora da especificação, as bateladas que saem ruim, como que eu posso melhorar, de fato, por exemplo, uma batelada, né? E como que eu posso melhorar a entrega, né, do produto final, como que eu posso reduzir e prever o tempo, né, do ciclo ali da reação, como que eu posso medir e ter um controle melhor daquilo, né? E como que eu posso, principalmente numa reação, como eu comentei, gerenciar situações anormais e como que eu posso ter mais confiança nesse tipo de operação, né? Então, são 3 pilares aqui que os clientes geralmente me trazem aqui, que a gente vem discutindo bastante, como que a gente pode melhorar, né? E o Coriolis, nesse âmbito, ele ganha cai como uma luva, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma dosagem no reator, a gente tem aí alguns desafios, né? Por exemplo, primeiro, eu tenho uma excelente exatidão aqui na dosagem, né? Eu tenho uma boa repetibilidade nessa medição e uma boa rangeabilidade para eu garantir que a dosagem, de fato, ela está sendo feita de maneira correta, né? E muitas das vezes os produtos que a gente dosa tem aí alguns desafios, né? Por exemplo, a gente tem, muitas das vezes, o operador precisa fazer o SIP, ou até mesmo fazer a sopragem da linha, que aí eu tenho uma característica que a gente chama de empty full empty, né? Ou vazio, cheio, vazio. Eu começo com a linha vazia e depois eu termino também com a linha vazia, né? Ou até mesmo o fluido tem aqui algum tipo de arraste de gases, né? Por exemplo, eu tenho algum fluido mais viscoso, que acaba, de fato, tendo aí algum tipo de arraste de gás, ou o final, né, de uma transferência, por exemplo, pode ser que tenha aqui um arraste de gás, né? Ou até mesmo o próprio fluido, o próprio processo, ter ali algum tipo de agitação, ou alguma coisa que incorpora naturalmente gás, né? Algum fluido que tenha ali uma incorporação de gás. E a gente sabe que medição de fluidos bifásicos não é uma coisa fácil, é uma coisa que há uma dificuldade de medição de fato, a não ser que eu tenha um medidor multifásico, né? Mas aí a gente está falando de aplicações, não em aplicações geralmente offshore, né, que tem ali medidores multifásicos dedicados para fazer esse tipo de medição, né? E esses desafios, muitas das vezes, os clientes nos trazem para entender, né,
como que a gente, em termos de solução, como que a gente pode auxiliá-los, né? E como que um Coriolis, por exemplo, pode dar-lhes uma melhoria de processo, né? E, por exemplo, quando na entrada de um reator, né, se eu tenho ali geralmente o operador consegue ter uma medição exata, né, por exemplo, da densidade do fluido que está entrando, e assim chegar na concentração, por exemplo, seja ele de solvente, de um catalisador, eu consigo, de fato, dar ao operador a real capacidade dele entender a concentração daquele fluido e entender, de fato, conseguir, de certa maneira, prever melhor o tempo da reação. Assim como a medição da quantidade de fluido que, de fato, né, a totalização, de fato, que está indo para o reator, por exemplo, né? E por isso, um medidor Coriolis, primeiro, ele mede diretamente massa. Então, um sistema de reação, medição de massa é uma grande vantagem, né? E ainda assim eu consigo, com um medidor igual a dessa tecnologia, chegar a 0,05% do valor medido e chegando aqui 0,002, né, gramas por centímetro cúbico na densidade. Então, na hora que eu dar parâmetros ao usuário, eu tenho parâmetros muito exatos, uma grande confiabilidade na medição. Eu digo isso porque muitos das empresas químicas, por exemplo, procuram a gente para, por exemplo, fazer uma medição de solvente, né? Eu tenho que saber exatamente a quantidade de solvente que está ali, de uma maneira mais precisa, mais exata possível, para eu conseguir prever muito bem o tempo de reação. Então, com um Coriolis com 2 na quarta casa, né, que a gente fala, para a densidade e a medição de temperatura, a gente consegue, ele tem tido grandes resultados de melhorias de processo, né, de otimização de processo através dessas medições aqui que a gente tem. Obviamente, também quantificando de uma maneira mais exata também é um fato determinante, né? E como eu comentei, muitas delas vêm aí com alguns desafios, seja, por exemplo, a presença de gás, né, e como que a gente pode melhorar a medição apesar dessas características, seja ela a presença contínua de gás, seja ela aquelas golfadas, né, que a gente chama, ou que pode ser causada desde cavitação de bombas ou a própria vaporização do fluido, ou, de fato, a troca de fluidos. Muitas das vezes a gente não pode ter a contaminação cruzada entre os fluidos. Então, a gente tem a característica da linha começar vazia e terminar vazia. E esses dois períodos são cruciais na medição, né? E, obviamente, o medidor Coriolis ele não é um medidor multifásico, mas é uma das tecnologias que mais permitem a capacidade de eu conseguir medir bem, apesar dessas condições, né? E como que eu impacto? Qual que é o efeito desse fluido, desse gás incorporado na medição como um todo, né? Basicamente, eu costumo dizer que é como se fosse um amortecimento, né, da vibração dos tubos, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho uma fase única, eu vou ver que o instrumento trabalha num range de vibração igual a esse aqui. Quando eu começo a ter duas fases, é como se essas duas fases, de uma maneira bastante simples, explicando de uma maneira bastante simples, é como se essa mistura, né, de líquido com gás tivesse como se fosse um amortecimento no movimento do medidor, isso causado pelo deslocamento do centro de gravidade, né, do fluido, tá? E o segredo, basicamente, que a gente vem há anos já trabalhando, dando aos clientes uma boa solução para esse tipo de questão, né, é trabalhando principalmente com medidores de baixa frequência. A gente tem aqui um exemplo de medidores trabalhando com baixa frequência de vibração, né? Ele é projetado para que o range de frequência de vibração seja pequeno, e aqui a gente tem um alto. A gente vê que quando você tem uma alta frequência de vibração,
você tem basicamente um grande deslocamento de massa dentre os fluidos, e obviamente isso vai prejudicar ainda mais essa medição. Tá? E a gente vê aqui, por exemplo, uma pequena relação, né, entre erro e o range de frequência desses tubos. Né? A gente começa a ver que quando eu começo a trabalhar quando eu trabalho, né, com medidores de baixa frequência, a relação de mais ar incorporado versus o erro, ele é bem menor comparado quando eu começo a trabalhar com medidores de alta frequência. Né? Então, simplificadamente, né, um chart que a gente consegue notar muito bem, né, apesar o GVF aqui, na verdade, é o Gas Void Fraction, né? Quanto maior o Gas Void Fraction, obviamente maior vai ser o erro, mas apesar de eu ter aqui, vamos dizer assim, eu começo a ter baixa frequência de vibração, eu começo a notar que o erro ele acaba sendo até mesmo menor. Tá? E óbvio que isso falando mecanicamente, além disso a gente tem capacidades eletrônicas, filtros avançados, né, para a gente identificar o que de fato é um ruído, o que de fato é medição. Né? Então, principalmente com os medidores da série Elite, que a gente tem baixa frequência de medição, e nosso processador a gente consegue de fato atenuar qualquer tipo de erro, apesar dessa diferença, né, de esses erros adicionais que são causados pela incorporação de gás ou incorporação de algum tipo de ar, enfim. Tá? Então, essa é um dos desafios que alguns clientes me trazem, né? Como que eu posso aqui, poxa, eu tenho um fluido que é mais viscoso, tem ali uma dificuldade daquela bolha sair, né, do fluido, como que eu consigo, de fato, eliminar aquilo, né, como que eu consigo melhorar isso. Então, a gente geralmente aplicando medidores com menor frequência, isso vai ajudar bastante na medição. Né. E é claro, né, quando a gente coloca, quando a gente alimenta, né, os reatores por medidores, eu consigo principalmente fazer um processo paralelo, né? Eu consigo independência nas alimentações e assim eu não preciso fazer uma adição sequencial. Então, ganho de processo bastante interessante, né? E aí eu começo a ter um ganho de produtividade, além de outros benefícios, como, por exemplo, eu consigo controlar, entre aspas, a velocidade, né, que eu estou fazendo aquela adição, ou a taxa, né, de adição, pela medição de vazão como um todo. Né? Ou até mesmo a qualidade dos reagentes. Né? Quem trabalha com operação sabe que quando eu começo a medir certas relações, né, de químicos entre eles, eu tenho uma reação mais bem controlada aqui. Né? Tanto de reagentes, quanto de catalisadores, quanto de solventes, né? Isso ajuda bastante no processo a ter ganhos de processo, ganhos de tempo, né? Na redução de tempo de reação como um todo. Tá? Bom, e outras das aplicações, né, que a gente tem bastante ganho na utilização dessa tecnologia, se dá principalmente tanto no carregamento, descarregamento de caminhões, por exemplo, ou trens, né? Ou até mesmo na medição, na transferência. Quando a gente está falando aqui, a gente já está trabalhando com produtos finais, né? O valor agregado desses produtos são maiores. Então, quando a gente começa a ter essa medição, a gente vê que, primeiro, eu tenho uma excelente exatidão, tanto no carregamento quanto no descarregamento, nessa quantificação. Eu consigo maximizar as operações, né, principalmente com a eliminação, por exemplo, de balanças. Né? Garantir a segurança, tanto por ser um medidor multivariável, que a gente já vai ver, quanto por ser um medidor bastante exato. E também cumprir normas. A gente está aqui usando o instrumento como uma caixa registradora. Ele, de fato, é o elemento que vai fazer a medição. Né? Então, a gente tem normas a ser seguidas, metrológicas, né, principalmente, tanto no carregamento quanto no descarregamento, ou até mesmo numa aplicação de medição fiscal contínua. Né? E
E é como eu comentei, né, tanto o carregamento quanto o descarregamento, por exemplo, de caminhões, eu estou fazendo uma transferência de custódia. Então, aqui é de fato uma caixa registradora na hora de fazer esse tipo de aplicação, né, na hora de fazer esse tipo de transferência. E o instrumento é essa caixa registradora. Obviamente que alinhados aí a outros dispositivos, como, por exemplo, um computador de vazão que vai registrar e não vai permitir que nenhum tipo de modificação, né, algum tipo de violação seja feita na hora de eu receber os dados do instrumento. Né? E uma das coisas que mais se tem discutido aqui, principalmente para químicos, é a eliminação de balança, principalmente nos terminais, né, de químicos. A gente tem aqui tanto a necessidade, né, o ganho na hora que eu vou ter algum tipo de eliminação de balança, principalmente porque eu elimino a necessidade do caminhão fazer várias pesagens, né, e também, obviamente, ter carregamentos diferentes, tanto muitas das vezes um carregamento errôneo, pode ser que eu tenha que fazer 2 ou 3 vezes, né, esse carregamento. Então, quando você tem medidores máximos, você começa a ganhar assertividade e até mesmo eliminar procedimentos que até então você teria. Tá? Fábio, e é claro... Fábio, faltam 10 minutos. Perfeito, obrigado. E é claro, né, quando se fala de segurança, o interessante é que muitas das vezes a gente tem um faturamento dele em massa, porém a gente tem um volume nesse tanque. E como eu tenho a medição multivariável, tanto de massa quanto de densidade, eu posso trabalhar com ambas. Eu posso fazer o faturamento, por exemplo, por massa, porém ainda assim garantir que o volume, né, que está indo para aquele tanque no caminhão está sendo feito de maneira correta. Então, a operação fica bastante simples e segura, principalmente eliminando transbordos e tudo mais. Né? E o interessante, como eu comentei, é um instrumento que não tem partes móveis, de fato. Então, como a gente nota, a gente não tem, assim, digamos assim, desvios, né, de calibração ao longo da vida útil do instrumento, nenhum tipo de ajuste ao seu emitter factor, como eu expliquei antes, né? Tanto pelo uso, né, quanto pelas características do fluido. Aqui a gente tem, por exemplo, uma comparação, né, típica de Coriolis com medidores mecânicos. Né? Então a gente tem aqui comportamento, né, do emitter factor, ou seja, quanto que eu tenho que ajustar o instrumento em uma aplicação típica, né? Então a gente vê que vazões menores, medidores, né, mecânicos têm necessidade de ter emitter factors diferentes, né, tanto para vazões menores quanto para vazões maiores. O medidor Coriolis continua ainda assim com seu emitter factor próximo 1 a 1, ou seja, sem necessidade de ajuste, tanto para baixas viscosidades, né, quanto para altas viscosidades. Isso porque eu tenho que caracterizar medidores mecânicos em alguns momentos, a depender de cada um dos fluidos. Né? Então, a gente tem um ganho operacional gigantesco quando a gente começa a utilizar medidores Coriolis. Tá? Bom, e falando de metrologia, o tempo está acabando, é um tema bastante complexo, né? Olhando aqui, a gente tem que também entender que há portarias do Inmetro, o que a gente chama de RTM, né, requisitos técnicos metrológicos a serem seguidos para, enfim, o instrumento possuir a sua portaria de aprovação de modelo. Ele é testado, ele tem ali os requisitos que ele segue, geralmente ditados pelo Inmetro, que garantem que aquele instrumento tem ali uma certificação necessária para aquele tipo de aplicação. E assim a gente cumpre com as principais normativas atuais aí numa aplicação de transferência de custódia, o carregamento, descarregamento, e ainda assim alinhando a capacidade de segurança, de maximizar a capacidade de operação e mantendo aí uma excelente exatidão e grande rangeabilidade numa operação de carregamento ou descarregamento. Né? Bom, chegando aqui na parte final da nossa apresentação, né? Como eu comentei, é um instrumento que
possui aqui a medição direta, tanto de massa quanto de densidade, ou seja, uma medição multivariável. Então, independente das condições de processo, eu consigo ter muito bem determinadas essas variáveis, dá à operação uma segurança de processo bastante interessante, né? É um instrumento que não necessita de trecho reto, isso significa que a instalação fica muito mais simples, e assim a gente evita certos custos, né, tanto de engenharia quanto de instalação. Então a gente tem uma flexibilidade bastante interessante na instalação desse instrumento. E assim também como ter ele também é um instrumento bidirecional e de grande rangeabilidade. Isso significa que a gente não precisa fazer, como eu mostrei naquele gráfico comparativo de meter factor, né? A gente não precisa ter uma recalibração se for trabalhar num range diferente. Então, a gente tem uma excelente capacidade de medição. E, obviamente, sem partes móveis, eu tenho aí me deparado com instrumentos da década de 80, da década de 90, que estão operando até hoje e muitas das vezes sem necessidade de ajustes e tudo mais. E ainda assim, se eu tenho ali a capacidade de fazer a verificação interna, eu consigo ainda assim maximizar e praticamente esquecer no bom sentido, obviamente, né, de qualquer necessidade de manutenção, uma manutenção sem necessidade, vamos dizer assim, desse instrumento, né? Então, que me dá aí uma alta disponibilidade, uma alta confiabilidade de processo, né? Bom, chegando no tempo aí, vou deixar aqui meus contatos, né, aqui o meu e-mail, um agradecimento aí à Isa, um excelente evento a todos, fico aqui à disposição para algumas perguntas, não sei se tem alguma coisa no chat, eu confesso que eu não acompanhei, não sei se ficou alguma... Fábio. Oi. Boa noite. Nós temos o Marcos Costa aqui falando, da Emerson. Fala, Marcão. Tudo bem? Parabéns aí, primeiramente. Obrigado. Nós temos algumas perguntas no chat, talvez não consigamos responder todas, mas já pegamos os contatos aqui dos colegas e vamos retornar na sequência. O Vitor está nos perguntando, o Vitor Girardi está nos perguntando, assim, comparativamente, o custo de calibração é diferente do da placa de orifício? Se você souber, qual é o percentual? Olha, o custo da calibração vai depender muito, né, do tamanho do instrumento, de que tipo de calibração que eu preciso fazer, né? E obviamente, os impactos logísticos para fazer isso, né? Então, geralmente, uma placa de orifício é feita uma verificação dimensional, basicamente, né, para saber se os tamanhos dos orifícios estão corretos e tudo mais. Obviamente, creio eu, uma calibração de um medidor de vazão, tendo que você ter que tirar esse instrumento, fazer uma logística dele, mandar para um laboratório, é bem maior do que uma simples verificação dimensional, né? E aí é como eu comentei, né? Quando você tem verificações em campo, eliminando aí a dúvida se de fato tem que tirar para mandar para um laboratório para saber se ele está legal ou não, eu tenho um ganho fantástico aí na operação, né? Sem dúvida. Próxima pergunta, Fábio, do Hector. O Hector gostaria de saber se é recomendado ajustar o zero na pressão de operação e também se é esperado algum erro operando em pressões substancialmente diferentes daquela tomada no projeto. Não, perfeito, tá. Bom, o que é o zero do instrumento, né? O zero do instrumento, ele basicamente é um deslocamento mecânico, né, que você tem na tubulação que está trazendo ali algum esforço no tubo de medição. Pode ser que em certas condições de processo a tubulação traga ali algum esforço mecânico e aí você faz o zero do instrumento para esse efeito mecânico, entre aspas, ser eliminado da medição, né? Obviamente que os medidores são projetados para suportar aí, por exemplo, o seu próprio peso e tudo mais, né? Mas, de fato, né, é recomendado geralmente que você
que você faça, né, o zero assim que você tem as condições de operação, né, não só como pressão, mas como, por exemplo, temperatura. Sempre considere a temperatura de processo para fazer o zero do instrumento, mais porque, por exemplo, na temperatura você pode dilatar a tubulação e essa dilatação traga ali algum esforço mecânico por alguma movimentação mecânica, né, que tenha na instalação como um todo, e aí vamos dizer assim, esse desvio mecânico pode ser que dê ali algum desvio de zero, e aí o procedimento de zero pode ser recomendado sim. Tá? Ok, o Vitor colaborou com mais uma pergunta aqui. Ele gostaria de saber se para o mesmo instrumento, qual o range de vazão pode ser medido? Ele se refere à faixa de operação ideal. Uhum. Legal. Quanto ao range, né, se a gente for comparar da vazão máxima do instrumento com a mínima a qual ele vai operar com a mesma exatidão, por exemplo, 0.1, a gente fala aí que, a depender do modelo, a gente pode trabalhar numa rangeabilidade de 100 para 1. Tá? Mas no dimensionamento de um medidor, a gente tem que levar outros fatores em consideração, como, por exemplo, a perda de carga. Eu não vou trabalhar próximo à vazão máxima a qual o instrumento é projetado. Possivelmente naquela região, eu já vou estar com uma perda de carga substancialmente elevada, né, que aí eu tenho perdas no processo. Né? Então, eu coloco medidores com diâmetros maiores, né, para conseguir diminuir esse efeito da perda de carga e, obviamente, possivelmente eu vou trabalhar ali na região ali por volta de 40% a 50% da vazão máxima, a depender de caso a caso, né? Perfeito. Fábio, o tempo já encerrou. Tem mais alguma pergunta? Pode dar mais um minuto. Teria, eu acho que faltam 2 minutos ainda, né, Jerônimo? Começamos às 19h35 aí. Sim. Bom, Leonardo, eu gostaria de saber se essa tecnologia ela é sensível a vibrações externas. Perfeito, ótima pergunta também. Como a gente viu, geralmente os medidores têm ali 2 tubos de medição, né? O fato de ter 2 tubos de medição é para que eu consiga fixar as bobinas, né, somente nos pontos de medição. Né? Se eu tivesse, por exemplo, só uma bobina, só um tubo de medição, eu ia ter que fixar uma parte da bobina num tubo e a outra na carcaça do instrumento. E aí, de fato, a vibração externa ia fazer efeito. Mas como eu tenho justamente esses 2 tubos, né, e as bobinas são presas somente nesses tubos de medição, o efeito da vibração é anulado, basicamente. Então, a gente tem apesar de ser um elemento vibrante de medição, a gente começa a ter uma especificação bastante robusta para vibrações. Um exemplo clássico que eu comento é que em aplicações de bobtail, né, que são esses caminhões de distribuição de GLP, grande parte deles tem um medidor na capela ali do instrumento. Então, apesar de você estar num ambiente de extrema vibração, ele está medindo perfeitamente bem. Né? Então, e claro que todo instrumento ele é testado para suportar uma quantidade elevada até de vibração em todos os eixos, né? X, Y e Z. Bom, Fábio, parabéns. Temos outras perguntas, mas acho que vamos responder por e-mail, né? Até em respeito ao tempo aí. Claro. Obrigado a você, Jerônimo. Obrigado a você, a organização. Em nome da Emerson, aqui respondendo pela Emerson Nordeste, excelente organização, um excelente quórum aqui, pude ver vários colegas aí de longas datas. Parabéns a todos vocês aí. Excelente coordenação. Estamos à disposição. Espero ver todos aqui, assim como o Gilson comentou aqui no chat, é importante a válvula de controle para um bom funcionamento de todo o sistema. Então, por isso, estaremos também no dia 12 aqui trazendo a válvula Fischer aí, né? O Gilson criou grande expectativa sobre Fischer aí, comentou bastante. Então, espero também, Jerônimo, que no dia 12 tenhamos aí pouco mais de 200 pessoas como temos hoje. Parabéns mais uma vez. Claro. É um prazer também, Marcos, estar participando desse evento aí também, viu? Obrigado, Fábio, pela excelente palestra. E vamos imediatamente dar sequência e nos preparar para a terceira palestra do dia, tá certo? Enquanto nós vamos